Gravando em 3, 2, 1. Ó Brasil, que se ergue sobre a terra fértil, e o suor esquecido, eis o homem que o campo aguardava há 2 décadas. Doutor Tobias Moresco Todeschini, o advogado, o escritório Moresco Todeschini Advogados, um tribuno romano perdido no século XXI. Os advogados que transformaram o grito mudo do produtor rural em uma grande vitória jurídica, alongando mais de 100 milhões em dívidas e resgatando 10 milhões em seguros agronegados. In hoc signo vince. Com este sinal vencerás. Mas eu vos pergunto, caros telespectadores, com o coração de Cícero, será que a justiça ainda existe quando o solo alimenta a nação e os bancos devoram os homens que a cultivam? Bem-vindo, doutor Tobias Moresco Todeschini, em nossa programação. Obrigado, Pedro. É um prazer, é uma honra estar aqui contigo. Doutor, nos revele quem é doutor Tobias Moresco Todeschini, mas verdadeiramente, um simples advogado ou um filósofo do solo que o campo clamava em silêncio há 20 anos? Tobias Todeschini é um advogado que se identifica muito com o cliente, com o produtor rural. Um advogado que agora, no dia 1º de novembro de 2026, completará 21 anos de carreira, de muita luta, de muito trabalho, de muitos finais de semana, de muitas noites e madrugadas, e muitas viagens de longa distância, ainda antes da era digital, processos físicos de papel. Então, tem uma trajetória bem longa, sempre com muito esforço, assim como nossos clientes, nosso público que atendemos atualmente, os produtores rurais, tem o suor e o sacrifício na terra, no braço, o nosso sacrifício intelectual, a nossa resiliência para enfrentar muitos desafios se assemelha. O escritório Moresco Todeschini Advogados surge como a referência que o Brasil rural esperava, doutor. Mas me diga, o que vos moveu a escolher o agro como uma arena de batalha em vez de torres de vidro dos grandes centros? É uma excelente pergunta, Pedro. O que nos moveu foi, com o crescimento do escritório, ao passar dos anos, nós fomos escolhendo as áreas do direito para trabalhar. Desde o início do escritório, desde o primeiro ano, dos primeiros meses, sempre atendemos entre o público produtores. E nós nos identificamos muito ao longo do tempo e com o passar dos anos mais ainda, porque existe uma luta aonde que o advogado trava contra os abusos das instituições bancárias, contra os abusos de seguradoras, contra os produtores rurais. Então, eu diria, brincando um pouco com a nossa história, que atuando para os produtores, nós nos sentimos muitas vezes um herói, um salvador, deixando um pouquinho a modéstia de lado, porque a gente ajuda quem sofre muita opressão, né? Então, para nós, é uma honra advogar para os produtores, é uma honra atuar no agronegócio. E a gente veio cada vez crescendo mais nesse ramo,
cada vez nos aperfeiçoando, e hoje realmente é um prazer advogar para salvar a vida financeira, quem dirá, talvez, quiçá, a família, o casamento, a herança, o legado de um produtor. É uma grande honra trabalhar para esse público. Há mais de 20 anos, só um pouquinho, edição, está dando um eco, doutor Tobias, muito grande e vai atrapalhar na hora da edição. Eu vou baixar um pouco o volume aqui. Melhorou agora? Melhorou. Regravando em 3, 2, 1. Ok. Há mais de 20 anos defendendo o produtor rural, doutor. Mas, doutor, não é essa defesa uma guerra contra o próprio sistema? Pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. Dizem os bancos, vós respondei, com qual princípio romano mais antigo? Sim, é uma guerra. É uma guerra, é uma batalha. O advogado que atua para o produtor rural tem que ser um guerreiro, porque nem todos os contratos, ou melhor dizendo, muitos contratos e muitos direitos dos produtores são violados diariamente. É uma luta contra o sistema, como você mesmo disse, porque chegamos ao ponto que o produtor tem benefícios, o produtor tem lei que favorece. Quando bate na porta da instituição bancária, até que ele está pagando em dia, está tudo bem. No momento que ele precisa um fôlego financeiro, a aplicação da regra muda. A taxa de juros, que antes era uma, agora passa a ser outra. As garantias que são aquelas garantias que foram dadas na operação, quando o produtor precisa do fôlego, elas mudam, elas são exigidas mais garantias. Então, entre outras questões que a gente vê, aquela perda na safra que o produtor teve, quando ele aciona o seguro, quando ele contratou, ele tem a expectativa de que se der problema, tem o direito de receber. E quando ele aciona o seguro, por algum motivo, que não é um motivo real, muitas vezes, aquele seguro é negado. Então, é uma guerra, é uma batalha, e o advogado, o produtor, ele luta contra o sistema. Não dá para ser meio termo, não dá para ser mole. Tem que brigar mesmo, tem que bater de frente. Mas bater de frente de que forma? De forma técnica, sabendo negociar. Muitas vezes, não é só brigar na justiça, se resolve muito administrativamente, se resolve mostrando para o advogado do banco que a gente tem o conhecimento da lei, que o produtor tem o direito. E aí, muita coisa se resolve sem a justiça. Então, é uma luta, sim, mas é uma luta técnica, com sabedoria e com estratégia. Vos alongastes mais de 100 milhões em dívidas, doutor. Mas me conte um caso concreto de como transformaste um produtor à beira do abismo em senhor da própria terra. Com certeza. Produtor gaúcho, dívida de 1 milhão, pede mais prazo no banco. O banco lhe oferece uma renegociação com aumento de juros, com aumento de garantias, consequentemente 1 milhão passa a ser 2 milhões, 2,5 milhões. Operação que estava a 8% ao ano passa para um novo contrato a 17, a 20, 25, 22% ao ano. E através do alongamento da dívida, através de um trabalho jurídico bem elaborado, com estratégia, bem fundamentado, com provas, mostrando que a situação daquele produtor, a capacidade financeira dele antes era uma, mas hoje ela é outra, ela diminuiu. Aquela dívida de 1 milhão que a instituição bancária ofereceu
uma renegociação, pulando para mais de 2, através de um trabalho jurídico, advocatício, ela foi prolongada, com prazo de carência de 2 anos, para ele recuperar a sua saúde financeira, com prazo de 10 anos para pagamento, ou seja, salvando o patrimônio, salvando o legado, sem o produtor precisar perder o seu bem, a sua terra, para pagar o banco, podendo pagar com a produção futura, com o trabalho futuro. E detalhe, com as mesmas garantias, com as mesmas taxas de juros. Esse é um de centenas, milhares de casos que já passaram por aqui. Os mais de 10 milhões em seguros agronegados que vos resgatastes não é um seguro moderno, apenas uma ilusão, fumos, fumaça, que os bancos vendem para depois negar a primeira tempestade, doutor? Olha, de certo modo, são muitas negativas. E os motivos das negativas que nós visualizamos quando chegam os casos aqui são chocantes. Por exemplo, vou citar um caso bem prático. Regime de economia familiar. O proprietário da terra, a sua esposa, e na mesma terra mora o seu filho com a sua esposa. Ou seja, são 2 casais, na mesma propriedade, no mesmo endereço, trabalhando na mesma terra, seja com grãos, seja com gado, com animais, enfim, com qualquer tipo de operação, leite. No momento que o produtor vai lá no banco e busca o custeio, busca o dinheiro para poder fazer a sua operação rodar, é considerado regime de economia familiar. Ou seja, é uma família que trabalha, é a renda de todos. Ok? E está tudo bem. E é concedido o dinheiro para aquela família. Porém, no momento de acionar o seguro, se alguma ou algumas das notas da venda daquele produto foi feita, por exemplo, o seguro está em nome do pai, mas a nota de venda está em nome do filho, certo? Ou algumas notas de venda saíram em nome do filho, o seguro nega. Acontece muito isso. E através de um trabalho jurídico, o judiciário, compreendendo de que é um regime de economia familiar, de que tudo saiu do mesmo lugar e tudo foi vendido pelas mesmas pessoas, determina que o seguro pague a indenização pela perda que tiveram. Ou seja, os técnicos do seguro têm o conhecimento de que é uma família, mas negam por um motivo que antes, na hora de dar o custeio e financiamento, haviam aceito aquele motivo. Então, ou seja, na hora de pagar, a conversa muda. É o melhor exemplo que eu posso dar. Existem outros vários, mas esse é um que acontece muito. Quem são os advogados por trás deste escritório? Moresco e Dodestini? 2 gladiadores solitários ou uma concórdia, uma harmonia invencível que o campo tanto precisava? Nós somos um exército, mas nós somos um exército moderado. Nós somos um escritório que eu sempre comento nas reuniões, nos atendimentos. Não somos um escritório pequeno, 1 ou 2 advogados, mas também não somos um escritório gigante com 100 advogados, aonde que o produtor cliente não consegue falar muitas vezes com o sócio do escritório. Hoje somos à frente do escritório eu e o Tomás, que é meu irmão e meu sócio. Então, o nome do escritório Moresco Todeschini, ele vem da nossa origem. Moresco, da nossa mãe, professora, e Todeschini, do nosso pai, caminhoneiro. E junto conosco temos mais uma equipe.
uma equipe de porte médio que dá um atendimento prime para o produtor, um atendimento personalizado, um bom atendimento, conseguimos dar retorno para todos e a qualquer momento, no início, no meio ou no fim da trajetória dos trabalhos, o produtor que precisar falar ou que ele desejar falar comigo ou com o meu sócio, meu irmão, nós atendemos. Nós estamos dando a atenção que ele precisa, porque muitas vezes o cliente ele tem o problema, ele sabe que o problema está em andamento, está sendo resolvido, ele sabe que ainda pode levar algum tempo para ser resolvido, mas mas um atendimento, uma palavra que a gente dá para o cliente já acalma aquela preocupação, o coração, a ansiedade, a insegurança. Então, esse é o nosso trabalho. Não é apenas resolver um problema jurídico, mas é atender o lado humano do produtor. É ele levar para casa e para sua família a notícia de que o seu advogado está cuidando, está lutando. O seu advogado é um guerreiro que está no fronte, que está lá na frente contra os abusos das instituições e das seguradoras, lutando por ele. O que fazem diariamente pelos produtores que acaba não aparecendo nas estatísticas não seria a mera advocacia, mas poderia ser uma cruzada quase religiosa contra o esquecimento do homem do campo? Com certeza, com toda a certeza. Hoje, a nível nacional, nós vemos que o produtor ele precisa de muito mais amparo, muito mais suporte a nível de país, de todas as formas, políticas públicas, sociais, governamentais, financeiras. Então, hoje, o produtor, ele está enfrentando um momento da caminhada nunca antes visto na história, porque há muitos anos atrás, o produtor enfrentava dificuldades, digamos assim, mecânicas, técnicas. O maquinário era muito precário, o trabalho no campo ele era extremamente mais pesado, mais difícil. Não que hoje não seja, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas atualmente o produtor ele tem maquinário, ele tem tecnologia, ele tem profissionais que atendem. Então, ou seja, existe o suporte para se fazer um trabalho melhor, mais produtivo e talvez com um pouco menos de sofrimento do que eram há algumas décadas atrás. Mas qual é que é a situação agora? É a dificuldade financeira. É o custo de produção extremamente elevado, é o valor da venda do seu produto, seja do grão, seja do animal, seja do leite, muito baixo. Então, hoje, o produtor enfrenta questões diferentes de algumas décadas atrás. E ele sofre com isso, sofre muito, sofre sozinho muitas vezes. Muitas vezes o produtor não quer levar para casa, para a família, todos os problemas que ele está sofrendo, todas as angústias que passam na cabeça dele. E o produtor, me desculpa se eu estou me estendendo um pouco demais, Pedro, tá? Mas as ideias vêm vindo, enfim, ideias, eu diria, situações que a gente Mas é presencia no importante dia a essa tua dia, fala. O né? produtor precisa ouvir isso. O produtor, ele, eu diria, de certo modo, ele acaba sofrendo um isolamento social, um isolamento psicológico. Ele tem as preocupações, ele tem lá os seus temores, mas ele não quer levar isso para casa. Ele ainda é o matriarca da família, ele
é o pilar que segura a casa em pé. Então, a gente percebe essa dificuldade que o produtor tem muitas vezes, porque ele tem um perfil especial, talvez eu não encontre a palavra certa, mas nesse sentido. O produtor, ele honra o fio do bigode, ele quer pagar todas essas contas. O produtor não quer dar calote em ninguém, o produtor quer pagar o banco, o produtor paga um seguro muito caro, e ele paga quando faz a operação. O produtor chega em casa, ele tem os filhos trabalhando com ele, ou pode ser que tenha filho na faculdade, ele não quer ficar devendo R$ 1, ele quer proporcionar isso para a família dele. O produtor comprou um maquinário, ele quer pagar. Ele fez um negócio no comércio local, ele quer pagar todo mundo. Só que daí, o produtor enfrenta 2, 3, 5 anos de frustração de safra. O que ele vai fazer? O produtor chega num ponto que ele produziu, bateu recorde na soja, recorde de produção de leite, só que o preço está extremamente ruim, não paga a operação. Ele precisa de um suporte a nível de política nacional, de governo, sem entrar em questão partidária, tá? Que eu nem faço isso. Precisa de um suporte, mas não tem. Ou você tem, é muito pouco. Então, para o início do que tu perguntou, do que tu falou, é um sofrimento muito solitário. É uma dificuldade psicológica muito grande que o produtor enfrenta atualmente. Em Nova Bassano, Rio Grande do Sul, vós sois o farol, doutor Tobias. Mas me diga com honestidade, o produtor rural do século XXI não se tornou o novo servus debit, escravo da dívida, alimentando o mundo enquanto morre endividado? Sim, Pedro. Infelizmente, a minha resposta é sim. O produtor é um refém de suas dívidas, não por opção, mas porque a situação o coloca desta forma. O produtor depende dos insumos, depende de todo o suporte que precisa para poder tocar o seu negócio. Agora, quando a balança pesa só de um lado, fica difícil, né? Fica muito difícil. Onde você tem custos elevadíssimos, onde o produtor não tem um suporte que deveria ter, a balança pesa muito só para um lado. E é difícil para o produtor lidar com tudo isso. Então, o produtor atual, eu volto no ponto que eu falei antes. O produtor de antigamente sofria dificuldade de maquinário, sofria dificuldade de falta de suporte técnico, de falta de tecnologia, de meios de trabalho. Tudo no braço, tudo com muito esforço. Hoje, continua desta forma, como eu disse, longe de mim mencionar ou querer dizer que hoje a vida do produtor é tranquila. Não, o produtor continua trabalhando muito, mas hoje ele tem um suporte técnico. Porém, hoje o desafio dele é com o endividamento. É muito complicado. Não espere o banco tomar uma medida judicial. Doutor, e quando o produtor já está em ruínas? Como é que nós poderíamos avaliar a profundidade dessa estratégia quando ela cutuca um tabu de que o direito ainda pode vencer o poder econômico? Bom, hoje, Pedro, existem meios, existem ferramentas jurídicas para o produtor se defender. Através de uma boa assessoria jurídica, o produtor consegue buscar, escolher estratégias que solucionam o seu problema, que ajudam a resolver. Então,
sim, através de um trabalho estratégico, jurídico e também, se for o caso, através de recorrendo ao judiciário, ainda o produtor tem ferramentas para se salvar, para salvar o seu legado. Nos conta um exemplo real, doutor, onde um produtor que, graças à vossa intervenção, não perdeu a fazenda e hoje colhe com dignidade. Sim, nós temos um momento pré e pós vencimento da dívida. Então, qual é o momento pré-vencimento da dívida? Antes do vencimento da dívida, o produtor percebendo que não vai conseguir pagar, enfim, pela dificuldade, acaba buscando o alongamento da dívida. É um direito previsto no Manual do Crédito Rural que ele tem esse direito ao alongamento da dívida. E temos um momento pós-vencimento, aonde que já passaram casos aqui no escritório, e existe isso também, enfim, no Brasil como um todo, evidentemente, aonde que o produtor deixou a dívida vencer, abro parênteses, muitas vezes pela própria orientação da instituição bancária, com aquele discurso, deixa vencer e no dia seguinte vem aqui que a gente negocia. O dia seguinte que a gente negocia, a proposta que antes era de 8% passa para 17%, para 20%. A dívida que era de 1 milhão passa a ser 2, certo? Então, deixou vencer, muitas vezes por uma orientação que recebeu, né? E acreditava que estava tudo bem, mas quando caiu a real, não estava tudo bem. Não conseguiu pagar, não conseguiu fazer a renegociação, veio a execução bancária. Execução bancária com busca de maquinário, com leilão de terra e através de um serviço advocatício, resguardando o patrimônio do produtor, conseguindo uma negociação em condições dignas, é possível, assim como já foi em muitos casos, salvar a propriedade e o produtor continuar trabalhando. O produtor rural alimenta 200 milhões de brasileiros, mas é tratado como número em planilha. Doutor, o direito ainda consegue humanizar esse abismo que parece que está perdendo a batalha muitas vezes? Sim, o direito consegue. Por mais que você tenha na mídia muitas notícias e influenciadores, enfim, eu diria muitos discursos falando mal do judiciário, e nós vemos muita coisa que está acontecendo que nós não concordamos, mas eu diria que no dia a dia, no fronte de batalha, nas ações, entrando com os pedidos para os produtores, sim, o pedido feito de forma correta, o pedido feito bem fundamentado, o produtor que tem uma assessoria jurídica que entende do agronegócio e que, principalmente, que busca a assessoria antes do vencimento da dívida, ou seja, ele se antecipa, ele não corre atrás da máquina, ele busca uma solução anterior ao vencimento, sim, tem conseguido, tem saído muitas decisões judiciais suspendendo o pagamento das dívidas, concedendo os alongamentos, decisões também agora falando em questões de seguro, determinando o pagamento das indenizações. Então, sim, fazendo um resumo dessa minha resposta, embora a gente saiba a imagem do judiciário está com um fator de descrédito, eu diria assim, nas notícias, mas nos fóruns, no dia a dia, existem muitos juízes que eles olham para aquele produtor, eles olham para aquele caso, eles olham para a dificuldade e concedem as medidas. Então, eu diria que sim, o judiciário funciona. Quem é doutor Tobias Moresco Todeschini, além do terno e da toga?
O intelectual que lê Cícero enquanto o campo queima, ou o homem simples que sente na pele a terra que defende? Eu diria que é o homem simples. Como eu disse, é, filho de professora, filho de caminhoneiro, é, vindo de uma cidade pequena, uma criação normal, enfim, nunca nos faltou nada, mas nunca tivemos grandes privilégios. Na advocacia, iniciamos do zero, construindo um nome, construindo uma imagem. São 21 anos de nome limpo, o que deixando um pouco a modéstia de lado, nos classifica num rol bem privilegiado de advogados. Isso, então, a profissão nos honra e a profissão nos compensa com essa honra de poder trabalhar de forma correta. E fora daqui do escritório, pai de família, casado, com 2 filhos pequenos, um de 4 anos, um nem tão pequeno, um de 9 anos. É um cara de boa vivência, bem família, que gosta do dia a dia, das coisas simples. Gosto muito de curtir a família, os amigos. E é isso. É um cidadão comum, como bem dedicado ao trabalho e que gosto também. Eu tenho a minha responsabilidade, assumo as minhas responsabilidades como profissional e gosto também das coisas boas e simples da vida. Exemplos não faltam. Dívida renegociada, seguro pago, crédito liberado. Mas me diga, qual o caso que vos deixa com a sensação de que a justiça romana verdadeiramente renasceu no Rio Grande do Sul? Olha, Pedro, eu diria que algum caso, ou caso em específico, eu diria que assim, ó, o que nos honra, o que realmente nos gratifica, é o jeito gaúcho de trabalhar. É a linguagem simples, é a forma simples de atender o produtor, é a conexão com o homem do campo, as vitórias que a gente tem nos casos, conseguindo um alongamento de dívida, o produtor salvando a terra do produtor. São vitórias do dia a dia que dão sentido à nossa vida profissional e pessoal. Então, existe isso. É o nosso jeito gaúcho de trabalhar, o jeito de quem baixa a cabeça e trabalha. Não tem fricote, não tem discurso ensaiado, não tem muita apresentação. É tratar o assunto com seriedade, é respeito máximo ao nosso cliente, é honrar com as nossas responsabilidades e sempre buscar o melhor resultado possível. Às vezes a batalha é curta, rápida, por vezes tem que aguentar e trabalhar bastante, mas sempre buscando a solução. Se pudéssemos gravar uma única sentença romana para todo o agro brasileiro, qual seria a frase que o produtor repetiria como escudo antes de entrar no banco? Eu acredito que o produtor poderia dizer que o seu advogado é o seu escudo. Eu tenho um escudo jurídico, é o meu advogado. Caros telespectadores, ouvintes, internautas que nos assistem, com a gravidade de um tribuno antigo, eu digo a vocês em uma conversa épica que o direito prevaleça sobre o ouro. Fiat justitia, quod caelum.
faça-se a justiça, ainda que o céu desabe. E que o escritório Moresco Todeschini seja para sempre o escudo invencível do homem que alimenta o Brasil. Ave, produtores, ave, Tobias, ave, a terra que vos sauda. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Tobias. Obrigado, Pedro, obrigado aos espectadores. É uma honra estar aqui, é uma honra poder participar do teu programa, que eu tenho muito respeito e eu sei do quanto você representa para o agronegócio, e é uma honra atender os nossos clientes produtores que dão sentido ao nosso trabalho, e que assim a gente prossiga atendendo com seriedade e deixando a leveza, o sorriso e a brincadeira para o momento de dar a boa notícia, o resultado positivo, a conquista de um legado para os nossos clientes produtores. Fiquem atentos à nossa programação. Até lá. Pronto, doutor. Pronto, Pedro. Olha,